Boa tarde, primeiro ano. Meninos, a nossa segunda aula de hoje, de matemática, né, sobre semelhança de figuras. Essa matéria, vocês já viram ela no ensino fundamental, ela vem agora do ensino médio para poder relembrar mesmo, como uma revisão. Então, vamos lembrar primeiro o que faz com que duas figuras sejam semelhantes. Semelhantes é diferente de congruentes, gente. Congruentes são idênticas. Então, duas figuras congruentes, elas têm que ter mesmos ângulos e mesmas medidas de lado. Figuras semelhantes, não. O que duas figuras têm que ter para que elas sejam semelhantes? Elas têm que ter ângulos correspondentes iguais, congruentes. Ah, mas o que são ângulos correspondentes? Por exemplo, ó, esse ângulo B, nessa figura, ele é correspondente ao B' de cá. O ângulo C, ele é correspondente ao ângulo C'. O ângulo D' é correspondente ao ângulo D e o ângulo A' correspondente ao ângulo A. Então, esses ângulos têm que ser iguais entre eles. O valor de B tem que ser o mesmo valor de B', todos os ângulos. E a medida dos lados, gente, tem que ser proporcionais, não iguais, proporcionais. Então, por exemplo, ó, identificou que os seus ângulos são iguais, você vai pegar agora os seus lados homólogos. Esses lados homólogos, eles devem ser proporcionais. Como que eu identifico o lado homólogo? Por exemplo, ó, aqui eu tenho o ângulo B e o ângulo C. E eu sei que os ângulos correspondentes a B e a C nessa figura de cá são B' e C'. Então, qual é o lado que está compreendido aqui, ó, formado pelo ângulo B e o ângulo C? É o 6. Então, qual que é o lado de cá que está formado entre o B' e o C'? É o 3. Então, eu posso montar razões, ó, com os meus lados homólogos. 6 sobre 3. Se eu começo a montar minha razão colocando em cima a figura maior, eu tenho que manter essa lógica até no final. Então, aqui, ó, 5 sobre 2,5, que é igual a 7 sobre 3,5, que é igual a 4 sobre 2. Todas essas razões aqui juntas, gente, tem que dar um mesmo valor que nós vamos chamar de K. O que é esse K? É a nossa constante de proporcionalidade. Ou a gente vai chamar o K de razão de semelhança, mesma coisa. Qual é o valor de K, então, nessas duas figuras, gente? Ó, se eu simplificar todas as minhas razões, dividir, por exemplo, essa daqui por 3, vai ficar 2 sobre 1. Dividir essa daqui por 2,5, vai ficar 2 sobre 1. Dividir essa terceira por 3,5, 2 sobre 1. E dividir a última por 2, 2 sobre 1. Então, K, nesse caso, é igual a 2, né? 2 sobre 1 é igual a 2. O que significa, então? Significa que essa figura é exatamente o dobro dessa figura de cá. Só que essa ideia que a gente trabalha é para semelhança de qualquer tipo de figura. Aí a gente tem as semelhanças nos triângulos, que são casos diferentes. Só que antes de a gente entrar em semelhança de triângulo, nós vamos fazer uma atividade que está aqui. Primeiro, nós vamos dar uma olhada aqui na página 108. O que a gente tem na página 108? Escalas. O que tem a ver escalas com figura semelhante? Bom, se eu pego, por exemplo, uma região do Brasil e eu quero colocá-la no mapa, eu vou manter o mesmo formato da região, só que menor. Então, quer dizer que a região inteira, o formato real da minha região e o formato da região no mapa são figuras semelhantes, porque eu mantenho os mesmos ângulos, eu faço o mesmo desenho e os lados são proporcionais.
Só que essa proporção para esse tipo de figura, no caso do mapa, a gente chama de escala. Então, vamos fazer uma atividade de escala só para a gente lembrar. Um mapa, que a gente está na página 109. Um mapa tem como escala a indicação 1 para 1.500.000. Gente, é o seguinte, quando a sua escala não tiver unidade de medida, é porque está tudo em centímetros, viu? Então, quer dizer que a nossa escala é 1 centímetro para cada 1.500.000 centímetros. Esse 1 centímetro é o tamanho do desenho e esse 1.500.000 centímetros é o tamanho real. Então, cada 1 centímetro de desenho, a gente tem 1.500.000 centímetros de realidade. Nesse mapa, uma distância em linha reta de exatos 180 quilômetros reais. Então, vou pôr aqui, ó. Porque aqui a gente colocou a medida real, vou colocar a medida real aqui. Entre duas cidades A e B é representado por um segmento de reta que em centímetros mede. Então, qual é o tamanho do segmento de reta no mapa dessa distância, sendo que o mapa estava nessa escala? Aí, você pode montar uma regra de 3, mas a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. A gente pode ter, por exemplo, centímetro nessa coluna e quilômetro nessa coluna, não tem problema. O que você não pode ter é em uma mesma coluna eu ter centímetro e quilômetro. Isso não pode. Então, eu vou transformar aqui os meus centímetros em quilômetro. Para transformar, vocês vão lembrar daquela tabelinha que a gente aprendeu, que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, ela vai até o milímetro, mas eu vou chegar só até aqui, né? Que é o que eu tenho. Então, eu tenho 1.500.000 centímetros. Quando eu transformar em decímetros, eu vou perder um zero. Quando eu transformar em metros, vou perder outro zero. Decâmetro, vou perder outro zero. Hectômetro, vou perder outro zero. Quilômetro, vou perder outro zero. Então, quer dizer que esses 1.500.000 centímetros é exatamente igual a 15 quilômetros. Então, agora eu consigo montar uma regrinha de 3, colocando sempre uma coluna o tamanho do desenho e na outra coluna o tamanho real. Começando pela escala, gente, 1 centímetro no desenho é igual a 15 quilômetros de realidade. Isso aqui não tem problema, o que não pode na mesma coluna ficar unidade diferente. Então, se eu quero 180 quilômetros, qual vai ser então o tamanho do meu desenho? X. Então, 15x é igual a 180, x é igual a 180 dividido por 15, Então, x é igual a 12 centímetros, é a letra A. Prontinho. Agora, gente, a questão 3. Homotetia é uma transformação geométrica que permite fazer uma ampliação ou uma redução de figuras. É uma técnica usada em desenho e sua base é a utilização de figuras semelhantes. Uma homotetia é definida a partir de um ponto chamado de centro e um número chamado de razão de homotetia. A homotetia de ponto O e razão K toma um ponto qualquer A e o leva até um ponto A', de tal forma que os 3 pontos ficam alinhados e a medida do segmento OA' é igual a K vezes a medida do segmento OA. Por exemplo, a figura a seguir mostra a homotetia de centro O e razão 4. Então, olha aqui, gente. Eu tenho aqui o centro O e eu tenho o ponto A qualquer. Se eu quero fazer uma homotetia e chegar até o ponto A', desde que a minha razão de homotetia, nesse caso, vale 4, então, daqui até aqui, ó, significa que o meu OA' é igual a 4 vezes o tamanho de OA. Então, eu vou contar isso daqui. 1, 2, 3, 4, até eu chegar em OA'.
Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho o centro O e um ponto qualquer B. E eu quero fazer uma homotetia até o B', com uma razão de homotetia 4. Então, quer dizer que daqui, ó, até de onde eu comecei, tem que ter 4 vezes aquele segmento inicial. Então, 4 vezes OB. Ou seja, se a minha razão de homotetia vale 4, eu vou contar o que eu já tenho mais 3. Se a minha razão de homotetia vale 3, eu vou contar o que eu já tenho mais 2, porque o total tem que dar a sua razão de homotetia. Aí vamos para a atividade para vocês entenderem melhor. A figura a seguir mostra os pontos O, A, B, C e D. Faça a homotetia de centro O e razão 3 e determine-os A', B', C' e D'. Então, olha, ó, a nossa razão agora de homotetia é 3 e o centro é O. Então, eu vou começar aqui pelo A, gente. Esse daqui, ó, já é o meu segmento OA. Esse segmento OA, vamos ver o tamanho que ele tem, ó. Ele tem 2 centímetros. Se eu tenho que fazer uma homotetia e marcar o A', e no caso a minha razão de homotetia é 3, então eu tenho que contar o OA 3 vezes. Então, 1, 2, 3, ó. Então, aqui seria o nosso A'. De forma que se você for dividir, ó, você vai ter um OA aqui, outro e o que a gente formou. Então, eu teria 1, 2, 3. Então, se a minha razão de homotetia é 3, eu tenho que fazer o que eu já tenho, mais 2 de mesmo tamanho. Vamos aqui para o B agora. Ó, o B também vale 2 centímetros. Então, se eu tenho que fazer uma razão de homotetia 3 e marcar o B', então eu vou seguir com o tamanho do B mais 2 vezes para eu inteirar 3. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu marquei no 6, né? Então, tem que ir 4 para ir uma, mais outra. Então, aqui seria o nosso B'. A mesma coisa para o D e a mesma coisa para o C. Então, aqui, ó, o D, 2 centímetros também. Então, a gente vai ter que chegar no 4 até no 6. Aí, aqui, D'. E aqui no C também, eu acredito que tenha 2 também, né, gente? Esse aqui tem mais um pouquinho, ó. Tem 2,5, mais ou menos. Vocês podem contar aqui também, né? Talvez fique mais fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter que andar mais 5 e mais 5. Então, aqui seria o nosso C'. Isso aqui tem que ficar bem retinho, viu, gente? Isso, seria o nosso C'. Você poderia marcar só o ponto ou você poderia fazer a ligação. Ok? Aí tem as perguntas, ó. Explique o que seria uma homotetia de razão 0. Uma homotetia de razão 0 seria sempre no centro, não ia sair do centro, então seria sempre no ponto O. E uma homotetia de razão negativa? A homotetia de razão negativa, por exemplo, eu tenho o centro, aí eu tenho o ponto A. Se eu vou fazer uma razão negativa, ao invés de ir para cima, eu vou voltar. Então, o centro, ele vai ficar entre o ponto que eu já tinha e o ponto que eu vou formar. Agora, gente, vista essa primeira parte, vamos lá para a semelhança de triângulos. A semelhança de triângulos segue a mesma ideia da semelhança de figuras, né, gente? Eu tenho que ter ângulos correspondentes iguais e eu tenho que ter lados homólogos proporcionais. Só que, por exemplo, eu tenho esses 2 triângulos. Nem sempre você vai ter todas as medidas de ângulos e todas as medidas de lado para você poder conferir se o triângulo é semelhante ou não. Então, uma forma da gente calcular a semelhança, calcular não, a gente verificar, né, se os triângulos são semelhantes, nós vamos olhar o seguinte, ó. Se você tiver 2 ângulos iguais, correspondentes, o seu triângulo já é semelhante ao outro. Ah, mas como que eu vou olhar isso? Olha aqui, ó. Você tem aqui um ângulo beta e um ângulo alfa.
E você tem de cá um ângulo beta e um ângulo alfa. Não te daria nenhum desses lados, gente. Eu só coloquei os lados pra gente achar o K, mas não te daria. Te daria só o triângulo